Olá, caçadores de história! Tudo bem com vocês? Capturamos um novo capítulo incrível dessa história para vocês. E se preparem, pessoal, a história está de arrepiar. E o corpo colossal do Deus do amor já não é mais reconhecível. Agora são tentáculos vermelhos, viscosos, pulsantes, cheios de ódio. E bem no ventre da criatura colossal, um buraco se abre. E Erka aparece lentamente, como se fosse uma marionete quebrada. O seu corpo envolvido pelos tentáculos, como se estivesse sendo arrastada, obedecendo às vontades do Deus do amor. O ar se enche de um cheiro sufocante de sangue podre, pesado, denso, impossível de respirar. E Anne surge determinada, erguendo a sua espada de prata e lança o golpe mais poderoso que ela tem. A lâmina corta o ar como um raio e acerta o estômago de Erka em cheio. Bum! O impacto parece ser devastador. Magia e lâmina explodem juntos. O chão treme. Pedaços da criatura voam por todo o céu. Anne para e observa a cena, para se preparar para o seu próximo ataque. Quando uma voz quebra o silêncio dizendo: "Atacar com prata é o jeito mais eficaz de exterminar espíritos malignos e demoníacos." Anne reconhece a voz de Erka e logo ela pensa que o seu golpe não foi tão letal assim. E Erka continua dizendo: "Mas infelizmente, isso não funciona comigo, mestra." A fumaça se dissipa e lá está ela, Erka, segurando o golpe, como se não fosse nada, com um olhar frio e ao mesmo tempo parecendo pedir misericórdia. Ela ainda diz: "Afinal, Eu sou um deus." E aos poucos, o Deus do amor vai mostrando quem realmente está no comando. Só que neste momento, nosso protagonista aparece, dando um salto tão alto que parece que ele está voando. Empunhado da sua espada, ele grita: "Ah, é?" E o grito dele chama a atenção de Erka, que fica olhando de longe. Mon se aproxima rapidamente com sua espada em punho e grita: "Prova isso!" Erka se prepara para ser atacada pelo nosso protagonista, que com toda a sua força, fé e coragem grita: "Turbilhão relâmpago superpoderoso!" E ele mergulha entre os tentáculos, cortando todos que aparecem em sua frente, mesmo com a espada simples que ele encontrou. Junto com seu poder, ele está conseguindo realmente afetar o Deus do amor. Então ele pensa: ele quebrou. O objeto de poder deve estar neste momento. Ele é interrompido pela voz de Erka dizendo: "Senhor Mon." Depois disso, ela se prepara para dar um golpe mortal no nosso protagonista. Anne, de longe, consegue entender toda a situação e grita: "Proteção de ferro!" Erka já lançou o seu golpe, mas a proteção de Anne consegue chegar milésimos de segundo primeiro e protege um pouco o nosso protagonista, que é lançado longe, pois o golpe de Erka o pegou como um furacão. E ele voa e só para quando bate em uma árvore. Ferido, quase sem ar, com a voz trêmula, ele deduz: "Este é o golpe de um deus maligno. Se não fosse por Anne, eu já estaria morto." Enquanto isso, Erka continua procurando o nosso protagonista, dizendo: "Acha que eu não percebi, Sr. Mon? Na verdade, eu estava te esperando." A aparência de Erka some a cada minuto que passa e o deus demoníaco vai se manifestando através dela. E Erka continua lançando seus tentáculos, tentando encontrar o nosso protagonista. E para seduzi-lo, ela usa as mesmas palavras de sempre: "Senhor Mon, onde você está? Venha, venha aceitar o meu amor." Anne, que fez de tudo para poder proteger o nosso protagonista, grita desesperada: "Jovem mestre!" Sem saber para onde o nosso protagonista foi, Anne ataca Erka sem pensar. Erka percebe os movimentos de Anne e a alerta dizendo: "Não interrompa, mestra."
Nada que Erka disser neste momento vai impedir Anne de atacá-la, pois Anne está cega, de raiva, de ódio e tomada pelo medo de ter perdido seu grande amor. Elas entram em duelo. Cada golpe, um pedaço do corpo descomunal de Erka voa, e uma ataca a outra sem trégua, quando de repente Anne pousa no chão, usando a sua espada como freio. Ela fica parada, imóvel, de joelho. A escuridão ao seu redor parecia engolir tudo. Ela está ferida, exausta, mal consegue suportar o próprio corpo. O olhar dela, antes cheio de determinação, agora tremia entre medo e tristeza. E naquele instante, o mundo ao seu redor parecia distante. Nada mais importava, além da dor de ter decepcionado aquele que ela jurou proteger até o fim. Uma voz fraca, quebrada pelo peso do arrependimento, ela sussurra em meio às lágrimas que mal pode conter. Jovem mestre, não pode ser. Eu falhei. Dá até dó da bichinha, né, gente? E a Erka, gente, que fica sem entender nada. Por que a Anne parou no meio da batalha e tá lá que nem uma estátua? Então ela pensa: outro truque barato? Sem dar a menor importância pro estado decadente da Anne, Erka ainda solta uma provocação. Onde você escondeu aquela pessoa? Mestra? E as poucas palavras de Erka foi o suficiente para tirar Anne da sua profunda dor. No impulso inesperado, ela ataca Erka. Com toda a fúria, ela grita: como você se atreve a ferir meu amado jovem mestre? Ela dá um golpe certeiro no estômago de Erka. E ainda com ódio no olhar, com a voz firme, sem medo, ela completa dizendo: eu vou te despedaçar. Eu vou te reduzir a pó. Enquanto isso, nosso protagonista está mergulhado em suas feridas, como se estivesse se entregando à morte. Quase sem força, ele mal podia respirar, quando de repente uma mão toca em seu ombro e uma voz calma diz: não se mova ainda, beba essa porção. Com o olho ferido, ele ainda tenta reconhecer a pessoa e com a voz trêmula e mais fraca, ele diz: você é o esposo da Erka? E ele confirma dizendo que sim. Enquanto isso, ele faz o nosso protagonista tomar a poção. Tossindo e recuperando o ar, nosso protagonista fica impressionado dizendo: ai, voltei à vida! Aliás, pessoal, quem aí gostaria de ter uma porçãozinha dessa em casa? Eu queria uma agora. Comenta aí. Enquanto o nosso protagonista se recupera da maneira mais rápida que eu já vi na minha vida, Rod volta a ver a batalha de Erka e Anne. Mon já consegue se levantar. Ele se aproxima do Rod dizendo: obrigada. Por um momento, achei que hoje seria o último dia da minha vida. Rod se vira para Mon, dizendo com a voz baixa e preocupado: me chamo Rod, mas pode me chamar de Adi. E você, como se chama? Andando devagar e com a mão no peito, ainda sentindo a dor do enorme golpe que levou, ele responde: Mon Campbell. Ele se abaixa devagar, consciente de que o perigo ainda não acabou, e pergunta: o que está acontecendo agora? A senhorita Anne e a Erka estão travando uma batalha feroz, mas parece que a senhorita Anne não conseguirá resistir por muito tempo. Mon ainda tem a esperança de encontrar um jeito de deter Erka sem machucá-la e pergunta para Ade: então, como isso aconteceu? Você é o marido da Erka, deve saber por que ela se tornou uma seguidora de um deus maligno. Com uma tristeza no olhar, Ade responde: não sei dizer quando ela foi corrompida, mas sei que tudo isso é culpa minha. Se eu tivesse percebido antes os sentimentos dela, isso não teria acontecido. Mas agora já é tarde demais para eu me arrepender. A mente dela já foi corrompida pelo deus maligno.
Mas como seu marido, é a minha responsabilidade parar com isso e libertar. Com a mão no peito, tentando mostrar que também sente muito por tudo que está acontecendo, ele olha firme nos olhos de Ade e diz: Anne e eu pensamos da mesma maneira, por isso que voltamos. E tem mais, se ela abandonar esta cidade, todo o resto estará perdido. Toda a sinceridade que existe dentro do nosso protagonista, ele diz: Então, irmão Ade, você sabe onde está o objeto sagrado do Deus maligno? Ade tenta buscar em sua memória qualquer coisa que possa parecer com o que o nosso protagonista está perguntando. Mas ele diz: Não vi nenhum objeto emitindo nenhuma áurea maligna. Com uma voz mais firme e super preocupado, nosso protagonista continua: É impossível, irmão Ade. Pense bem, ela matou toda a aldeia. Para onde foi todo esse sacrifício? Um sacrifício a um deus maligno deve ter um objeto de consagração. Ade começa a se recordar das coisas que aconteceu e com muita tristeza ele diz: Um objeto de consagração? Eu presenciei as consequências dos sacrifícios de Erka e, se não me engano, é o coração. E pro próximo capítulo, pessoal, temos Anne sendo envolvida pelos tentáculos sangrentos de Erka. Será que Anne será o último sacrifício para o Deus do amor?